Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 18 de junho. Começando aqui pelo Ibovespa, eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e vamos falar aqui não só sobre o Ibovespa, também como passar pelos futuros, Petrobras, Vales e ativos que eu destaco aí após o pregão de hoje. Ibov, queda nesse momento de 1,05% dentro do leilão de fechamento, ainda não saiu do leilão. O sinal ainda mais relevante para se iniciar um movimento, primeiro sinal para iniciar um movimento de recuperação, de correção da forte tendência de baixa, nessa região dos 70 mil pontos, zona de suporte até a região dos 69.500, é a superação da máxima do pregão de hoje, 70.757 pontos. Se olharmos para o G60, isso aqui por enquanto vai demonstrando fraqueza para subir e aumentando a chance do Ibov continuar caindo. Então, por enquanto, nada ainda tão relevante para cima, por isso que seria importante o Ibov não só superar a máxima de hoje, 70.757, como também fechar acima da máxima do pregão de hoje a partir do próximo pregão. Olhando para os futuros, lembrando se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha no YouTube, desde já agradeço a sua valiosa audiência. Se ela estiver agregando valor para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado, leitura do mercado, enfim, de qualquer que seja a forma, dê um like, um joinha, eu agradeço, e aproveite também para se inscrever no canal de forma gratuita. Basta passar o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da logo da daltonvieira.com, e na sequência clique em se inscrever para ficar antenado aí no canal. Futuros, olhando para o gráfico 60 minutos, temos aqui um processo que eu observo um pouco mais para um processo de correção. Então, se for traçar um cenário mais apropriado para a operação na ponta compradora, que apoie mais a operação de compra de day trade, seria acima dessa região que eu acabei de colocar aqui, ou seja, para cima dos 71.140, usando essa região 71.140 até o patamar de 70.980 como um patamar de suporte através de fundos ascendentes no gráfico de 10, 15 ou 5 minutos, seria mais interessante para se trabalhar na ponta compradora de day trade no mini índice. Enquanto isso não acontecer, o cenário fica um pouco mais para a ponta vendedora, olhando até para a média móvel exponencial 3 períodos, gerou um sinal negativo aqui nessa última hora de pregão, na penúltima, né, porque a última hora de pregão está agora. Então, por enquanto, fica uma chance maior de gerar esse movimento para baixo e topo descendente num gráfico de 10, 15 ou 5 minutos, dentro deste movimento para baixo, seria mais interessante para ponta vendedora de day trade. Então, para compra, aguardar um sinal um pouco mais interessante seria melhor aqui para se buscar compra de day trade. No dólar, pregão de hoje indefinido, mas ainda com leve alta de 0,25%, respeitando aqui a média móvel exponencial de 13 períodos. Se a gente observar que fez um movimento forte para baixo e que tudo isso aqui seria um processo de correção, o dólar pode montar um topo descendente e vir aqui mais para baixo. Ou seja, ampliando ali o processo de correção de várias semanas aqui para cima, que já tem um processo aqui de correção, mas podendo se estender um pouco mais no tempo a correção do dólar. Para o gráfico de 60 minutos, olhando mais para o próximo pregão em relação às operações de day trade, eu olharia aqui para o dólar nesse momento com a tendência um pouco mais para indefinida, visto que gerou um fundo ascendente, mas ainda assim, dentro desse cenário atual aqui que a gente tem no dólar, ou seja, o fechamento dessa hora de pregão para baixo das médias, se passar a proporcionar topo descendente no gráfico de 10 ou 15 minutos abaixo de uma região aqui de 3.736, 736, abaixo desse patamar, ficaria mais para a ponta vendedora. Sinalização de alta, usando essa região aqui como suporte, ou seja, voltando a trabalhar ali acima da região de 3.751, 3.752, e proporcionando fundo num gráfico de 10, 5 ou 15 minutos acima desse patamar, fundo ou pivô de alta. Quando eu falo fundo ascendente ou pivô de alta, ou topo descendente, pivô de baixa, nesse caso aqui seria acima desse patamar, fundo ascendente ou pivô de alta num gráfico de menor periodicidade. E aqui abaixo dessa região, mais para a ponta vendedora, através ali de topo descendente ou pivô de baixa no dólar. PTR4, pregão de hoje. Queda aqui nesse momento de 2,61%. Deixa eu só dar uma olhada aqui se já saiu do leilão de fechamento. Não, ainda não saiu do leilão de fechamento. Deixa eu dar uma olhada agora, 17,07, 14,49 leilão de fechamento, ou seja, está para puxar ainda bem para baixo. Se bem que aqui ainda tem um peso um pouco maior na ponta compradora, pode ainda levar um pouquinho mais para cima o leilão dela. Mas nesse momento em 14,49, ou seja, isso representaria um fechamento basicamente na mínima de sexta-feira.
que foi de 14,47. Enfim, de maneira geral, a Petro segue dentro de um movimento de baixa, que esse movimento de baixa no gráfico diário está dentro de um contexto de tendência de baixa nessa periodicidade, ou seja, no curto prazo a tendência é de baixa. Se olharmos para o gráfico de 60 minutos, esse movimento todo aqui é um movimento de correção e vai terminando a última hora de pregão com uma sinalização aqui para baixo. Então a Petro, por enquanto, vai aumentando a chance de continuar caindo, e o principal suporte nesse momento para a Petro, na minha avaliação, fica em torno dos R$14. Para Petro gerar qualquer sinalização mais positiva para cima, ideal que fosse para cima dos 15,07, ou seja, um fechamento aí acima dos 15,07 a partir do próximo pregão, aumentaria a chance de se ter aqui um repique de alta. Mas nesse momento, o caminho mais provável que vai sendo deixado aqui no gráfico dela é de perder os R$14,47. Vale 3, pregão de hoje de estabilidade, mais 0,16%. A Vale já saiu aqui do leilão de fechamento, tem resistência imediata com essa sinalização de possível recuperação aqui no gráfico diário. Tem resistência imediata aqui nos fundos anteriores, nesse fundo aqui e nesse aqui, ou seja, uma região ali de R$ 49,70 a R$ 50,16. Acima disso, a gente teria uma região em torno de R$ 50,50, junto com R$ 50,70. Enfim, é uma faixa de preço mais pesada em termos de resistência. A média móvel exponencial de 13 períodos está aqui. Eu não arriscaria. Em termos de swing trade, não estaria interessado em ponta compradora, visto que a tendência nesse momento é de baixa e não tem um sinal claro de mudança dessa tendência. Se eu olhar para o gráfico de 60 minutos da Vale 3, o que eu consigo observar aqui é que o ativo faz um movimento fraco para cima e, consequentemente, dependendo do que acontecer no próximo pregão em termos de sinalização para baixo no G60, meu interesse maior seria pensando aí em operação na ponta vendedora, ou seja, começou fraco a fraca correção da Vale 3, assim como a gente teve uma correção muito fraca aqui depois desse movimento aqui terminei saindo aqui do gráfico, desse movimento aqui de baixa, como foi bem fraco esse movimento, ainda fica uma expectativa mais para baixo aqui na Vale 3. Olhando então para Bradesco, BBDC4 ativo acionou a nossa saída, eu já tinha recomendado compra na sexta-feira, tentando pegar um repique de alta, o ativo já abriu com gap de baixa, ficou ali sem ganhar força para cima, brigando um pouco com a região dos R$25, mas terminou perdendo a mínima do pregão anterior e acionou a nossa saída. Essa saída da BBDC4 gerou uma perda de 3,16% na operação e isso representou uma redução de 0,34% do capital total. Lembrando, em BBDC4 o stop era inicialmente 27,47, eu alterei no decorrer desse pregão, no início do pregão, para R$ 24,86, conforme eu tinha comentado na última videoanálise de sexta-feira. O ativo segue apontando para baixo e qualquer sinalização neste momento para uma ponta compradora contra a tendência teria que ser através da superação da máxima do pregão anterior. Logicamente, a partir do próximo pregão, se superasse os R$ 25,50. Hipermarca, seguimos na ponta vendedora, o pregão de hoje apresentou aqui uma queda de 0,11%, enfim, uma estabilidade, superou a máxima do pregão anterior, mas não conseguiu dar sequência. Se esse ativo perde essas duas mínimas aqui, se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, isso representaria, porque veio aqui para fechar o gap, fechou o gap, bateu lá, se perde essa região aqui, reforça a chance de continuidade da queda e, consequentemente, aumentaria a chance de sucesso da nossa entrada. Por outro lado, dependendo de como for a abertura do pregão, se voltar aqui para superar a máxima do pregão de hoje, eu posso antecipar a minha saída dessa posição, visto que aqui a gente teve 4 pregões para cima, a gente já tem 3 pregões andando aqui, entre aspas, para baixo, ou seja, não ganhou muita força para baixo, e se voltar a ter alguma sinalização aqui em termos de fundo ascendente no gráfico diário, eu estaria um pouco mais disposto a antecipar a saída dessa posição. Mas por enquanto mantendo aí o ativo. A Loop 11, que proporcionou um sinal de topo no gráfico diário, no pregão de hoje em termos de oscilação. Eu recomendei venda no ativo por causa do G60, fechou aqui esse forte candle na primeira hora de pregão. Recomendei venda aqui justamente nesse ponto, na perda da mínima da primeira hora de pregão, ela foi executada, chegou até andar um pouco, andou aqui em torno de 1,3%, veio para baixo dos suportes, mas conseguiu se recuperar aqui para o fechamento do pregão. Se esse ativo vier aqui, como fechou acima da média móvel exponencial 13 períodos, superar a máxima desse candle, posso antecipar justamente a saída. O stop está bem aqui nesse ponto, mas
o fechamento acima com nova máxima na sequência, aqui já tinha fechado acima, mas não fez nova máxima, pode justamente gerar a minha saída dessa posição. Eu avisarei isso dentro do canal DV Invest no Telegram. O que seria bom para a nossa posição é que o ativo fizesse algo nesse sentido aqui, pelo G60 abrisse o pregão caindo, perdendo a mínima dessa última hora de pregão localizada em R$15. Isso reforçaria a chance de sucesso da entrada, aumentaria a chance de gerar movimento para baixo no gráfico diário, ou seja, de ter feito aqui um topo descendente e voltar a cair a Loop 11. Depois disso vamos para EQTL3. Recomendei venda na EQTL3 na perda da mínima do pregão anterior. Essa venda foi executada, o ativo fechou aqui em leve queda de 0,27%. Ativo que eu monitoro aí para o próximo pregão, o stop da operação está acima da máxima desse candle. Então, passando aqui as operações em aberto, a gente tem a IP3 ainda em aberto, a gente tem aqui a IP3 que está em aberto, que já comentei. Temos aqui a entrada da Loop 11 e a EQTL3, todas elas na ponta vendedora. A Loop 11 15,03 com stop em 15,34, objetivo em 14,57, risco de 2,06%, alocando 18% do capital total. Na EQTL3, 58,31 ponto de entrada, 60,08 ponto de stop, objetivo em 55,66 com risco de 3,04%, alocando 15% do capital total. Enfim, são essas as operações aí em aberto. Para a nossa posição na EQTL3, o que seria relevante para a nossa entrada, para a nossa venda? Essa sinalização, ou seja, cai de maneira limpa aqui forte para baixo, não consegue ganhar muita força aqui para cima e na sequência gera um candle desse mais forte para baixo. Isso até traria possibilidade de venda de day trade para quem está de fora, se fizesse algo nesse sentido aqui, aumentaria a chance de gerar movimento para baixo em cima de EQTL3, que é uma operação a favor da tendência de baixa, bate lá, gera até um candle de reversão, tenta se recuperar e perde a mínima desse candle aqui da tentativa de recuperação. RADL3, ativo que já retomou a tendência dela de alta, tendência aqui de alta de curto prazo, apesar das médias ele estarem contrárias a isso nesse primeiro momento, mas o fato é que o ativo vai tentando se livrar aqui dessa zona de resistência relevante e dependendo do próximo movimento de correção no gráfico diário, é o que mais me interessaria para se buscar compra de fundo ascendente ou mesmo de pivô de alta em cima desse papel. A outra alternativa é avaliar um gráfico de 60 minutos na expectativa que esse movimento possa se estender muito mais para cima. Não me chama atenção de imediato para compra de superação da máxima no pregão de hoje, que não fechou acima de toda a zona de resistência e já tem vários pregões aqui de subida. Já é o quinto pregão consecutivo de alta da RADL3. Mas o fato é que o ativo já vai desmontando a tendência de baixa que ela vinha, já desmontou a tendência de baixa que ela vinha aqui no gráfico diário. Logo, volta a ficar com um cenário interessante para a gente avaliar operações de compra após movimentos de correção ou mesmo pivô de alta. Embraer, ativo dentro de uma tendência de alta de curto prazo. Testou a região lá dos R$24 a R$ 23,65. Eu comentei sobre essa região quando fez esse candle forte de alta. O ativo terminou fazendo aqui justamente a correção. A superação da máxima no pregão de hoje seria uma das alternativas de arriscar uma entrada, trabalhando com stop abaixo das mínimas aqui, dessas duas mínimas. Dois últimos pregões, a mínima em R$ 23,75 e R$ 23,76, enfim, abaixo desse patamar, seria possibilidade de se buscar uma entrada com stop aqui embaixo, tentando pegar a continuidade da tendência de alta do ativo. Se vier mais aqui para baixo, ainda pode ficar interessante para se buscar entrada através de um fundo. Enfim, um papel para monitorar aí nos próximos pregões, podendo gerar oportunidade na ponta compradora de swing trade. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.